Fala galera, hoje tem Flamengo e você que me acompanha aqui já sabe, né? Dia de jogo, tem vídeo trazendo todas as informações do jogo. Hoje tem Vitória e Flamengo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então se você não quer perder nada, quer saber de tudo desse jogo de hoje, provável escalação dos dois times, a transmissão, pra você não ficar perdido aí procurando, né? Onde assistir na hora do jogo, fique comigo aqui no vídeo. Então bora começar falando de coisa boa, de notícia boa, porque alguns jogadores que não estavam disponíveis para o Filipe Luís no último jogo do Flamengo, que foi válido pela Libertadores, onde o Flamengo enfrentou fora de casa o Deportivo Táchira da Venezuela e venceu por 1-0. Porém, para esse jogo o Flamengo contava com alguns desfalques e nós já tivemos algum retorno já para esse jogo de hoje, que é o do Gerson, o Arrascaeta, o Wesley e Gonçalo Plata. Eles encontraram, né, com a delegação do Flamengo lá em Salvador e já estão disponíveis caso o Filipe Luís queira utilizá-los hoje. Gerson e Wesley, então, fizeram muita falta. O Arrascaeta também, né, sempre faz falta, o nosso camisa 10 ali no meio de campo, é aquele jogador diferente. Mas principalmente naquele jogo da quinta-feira contra o Deportivo Táchira, eu senti muita falta do Wesley, apesar do Varela ter feito uma boa partida, né? Só que são jogadores com características diferentes. Então eu senti um pouco ali dessa falta da gente ter o Wesley ali, sendo aquela válvula de escape, né, pelo lado direito. E o Gerson, cara, não tem nem o que falar. Gerson é um dos melhores jogadores aí do futebol brasileiro, é um dos nossos melhores jogadores, e ele ali no meio de campo, ele faz muita falta. Então eu senti muita falta desses jogadores, e hoje, para essa partida de hoje, a gente terá esse reforço aí, esses reforços, né, tão importantíssimo para esse jogo de hoje contra o Vitória fora de casa. E olha, já vou passar aqui a minha opinião pra vocês, não será um jogo fácil. Não será um jogo fácil. O time do Vitória, apesar dessas últimas partidas, até empatou agora em casa na Copa Sul-Americana. Não ganhou, né, o campeonato estadual, mas o Carpini vem fazendo ali um trabalho, sim, bem regular no Vitória, de acordo com aquilo que ele tem, né, pra ele poder trabalhar. Então, eu acredito que não vai ser um jogo fácil hoje pro Flamengo. A gente sabe e quando essas equipes vão enfrentar o Flamengo, a motivação é outra. Então eles tiram vontade da onde não tem, eles tiram técnica da onde não tem. Então acho que para esse jogo de hoje o Flamengo tem que entrar ali muito ligado, não pode deixar a atenção escapar por um minuto, porque pode fazer muita diferença. Então esses reforços, né, digamos assim, que estão voltando, né, no caso da Arrascaeta, do Wesley, do Gerson, do próprio Gonçalo Plata, que vem sendo peça importante ali no ataque do Flamengo também. Eu acredito que vai ser fundamental para esse jogo de hoje. São 4 peças a mais, independente ali da qualidade deles, né? Que isso conta muito, mas independente da qualidade, são mais 4 peças que o Filipe Luís vai ter disponível ali para poder escalar. E são peças importantíssimas, como eu estava dizendo. Então, esses 4 reforços aí, para mim, vai ser fundamental, vai fazer total diferença. Mas, como eu disse, não acredito que será um jogo fácil. Acredito que o Flamengo tem que sim tentar buscar a vitória, porque para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já deixou muito claro que a conquista do título do Campeonato Brasileiro é sim prioridade nessa temporada, e a gente sabe que a gente tem que buscar fazer pontos fora de casa. Inclusive, já deixamos escapar 2 pontos na primeira rodada, quando a gente empatou com o Internacional, que é uma excelente equipe também, mas a gente estava jogando em casa. Então, o campeonato de pontos corridos, a ideia é você vencer os seus jogos em casa e buscar pontuação fora de casa. E a partir do momento em que a gente deixa escapar essas pontuações em casa, de alguma forma a gente vai ter que buscar fora de casa. Então, acredito que o Flamengo hoje tem que ir bem convicto para buscar essa vitória, porque vai ser muito importante. Vamos trazer aqui já a provável escalação dos dois times. Vamos começar aqui com o Vitória. E a provável escalação é a seguinte, com o Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Lucas Rauter, Zé Marcos e Hugo, Ricardo Hiller, Baralhas e Mateuzinho. Eric e Janderson comanda ali o ataque do Vitória. Eu achei estranho aqui do Carlinhos, né? O Carlinhos não tá aqui na provável escalação aqui como titular, mas deve estar disponível no banco, já que o único desfalque que conta aqui no site do GE é o Renato Kaiser. Então acredito que o Carlinhos, né? Ai meu Deus do céu, dá até medo essa história de lei do ex. Se tem uma lei que não falha, quer bater aqui, ó. Quero nem falar sobre isso, mas o Carlinhos, que eu esperava que seria titular, mas não vai ser titular nesse jogo de hoje. Vamos aqui para a provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley voltando ao time, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta,
Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Essa escalação aqui que o GE colocou, e já passando aqui para vocês, um desfalque também da quinta-feira que ainda não voltou, é o Danilo, que está se recuperando aí de uma lesão na posterior da coxa direita. Dessa escalação aqui que o GE colocou Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo. Não sei, eu acho que o Luiz Araújo não vai ser titular. Tô com a impressão que o Luiz Araújo não será titular nesse jogo de hoje. Deixa eu só voltar pra... Eu tô achando que o Luiz Araújo não vai ser titular. Eu acho. Aí eu vou falar o que eu acho que vai ser dessa escalação hoje. Ali na defesa, beleza, tá certo. Pulgar, De La Cruz. Não vi nenhuma informação, nenhuma notícia de que o De La Cruz tá cansado ou qualquer coisa. Então, De La Cruz não é desfalque. Pulgar e De La Cruz. Arrascaeta, ali mais centralizado. Gerson caindo pelo lado direito. Eu acho, e é o que eu faria também. Bruno Henrique lá pela esquerda. E Juninho, centralizado. Juninho que entrou e fez o gol da vitória na quinta-feira contra o Deportivo Táchira. No primeiro toque dele, ele fez o gol, que deu esses 3 pontos importantíssimos aí fora de casa na Libertadores. Juninho que não é unanimidade em meio ao torcedor rubro-negro, muita gente critica ele, não gosta dele, acha que ele não tem nível para Flamengo, mas acho que a gente não pode ignorar o que o Juninho vem fazendo, com as poucas oportunidades ali que ele vem tendo. Ele vem conseguindo ali fazer os seus gols, ora perde um gol ou outro, mas eu acho que isso é natural, né, de cada jogador. Um jogador que não era conhecido aqui no futebol brasileiro, e de repente você já chega e tem a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo. Olha, não é fácil. E o Juninho, cara, eu acho que ele merecia essa oportunidade nesse jogo de hoje pra ser titular nessa partida de hoje. Eu faria o seguinte, e deixaria ali uma variação, né? Eu coloquei o Gerson caindo pelo lado direito e o Bruno Henrique do lado esquerdo, e mais centralizado o Juninho, mas dá pra você fazer essa variação, que dá pra ser ali Plata, Pulgar e De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e não Arrascaeta ali centralizado, né? Gerson e Arrascaeta, então a gente fazendo esse quarteto ali no meio com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e mais à frente, Juninho e Bruno Henrique. Eu não gosto muito do Bruno Henrique quando o Bruno Henrique, como aconteceu na quinta-feira, quando o Bruno Henrique fica jogando ali de costas pra zaga, tira o potencial do Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa de ter campo para correr. O Bruno Henrique, o seu melhor, a sua qualidade é velocidade, é força, então ele precisa de campo para poder correr. Então eu acho que quando o Bruno Henrique joga de costas, pra fazer aquele pivô, né, digamos assim, não é o melhor do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique não é bagre, né? Só não tá dentro da característica dele. E aí eu acho que a gente não extrai o melhor dele nesse sentido. Então, aqui a provável escalação fala que terá Plata e Luiz Araújo. Eu acredito que não, e eu também faria diferente. Eu entraria com o Juninho e De La Cruz, pra não precisar jogar ali o Gerson ao lado do Pulgar. Até passando aqui pra vocês a transmissão, que eu já ia esquecendo, né? Jogo 6h30 da tarde, né? E a transmissão, se eu não me engano, aqui, deixa eu só confirmar, é exclusiva do Premier. Então, pra você acompanhar, exclusiva aí no Premier, Vitória e Flamengo, válida aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso. Quero pedir aí o seu comentário, deixe sua opinião, o seu placar para esse jogo de hoje. E você faria diferente também dessa provável escalação, se você concorda ou discorda de mim, sem nenhum problema. Deixe seu like também, que é muito importante. A sua inscrição para me ajudar a bater a meta aí de 7.000 inscritos aqui no canal. E você quiser apoiar o canal de alguma forma financeiramente, primeiro link da descrição, você se torna membro do canal. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!